Então a gente pega uma pele que está sem vida e traz o que a gente perdeu ao longo dos anos. E antes de começar o episódio de hoje, eu quero apresentar e agradecer com muito carinho os nossos patrocinadores, que acreditaram nesse projeto desde o início e tornaram o consultório aberto ainda mais especial. A começar pela Cerrado Chic, uma loja que eu simplesmente amo. Com curadoria impecável em peças de decoração, móveis e itens exclusivos. Foi a Cerrado Chic que assinou toda a ambientação do nosso cenário. Com bom gosto, originalidade e aquele toque que faz toda a diferença. E para você que está nos acompanhando, tem 10% de desconto exclusivo na Cerrado Chic, para que você possa transformar os seus ambientes com elegância. O QR Code já está aqui e o link já está aqui na descrição. E agora eu quero apresentar para vocês a Porão 40, uma loja referência em Brasília que une sofisticação, tendência e elegância em cada detalhe. Responsável pelos meus looks, a Porão 40 reúne peças de alfaiataria impecável, vestidos versáteis e uma curadoria que traduz o melhor da moda atual. Com novidades praticamente todos os dias, a loja está sempre conectada com o que há de mais relevante no universo fashion. Perfeita para mulheres que buscam autenticidade e estilo em cada escolha. E tem presente para quem nos acompanha aqui. Quem chegar na loja dizendo que veio do consultório aberto ganha 10% de desconto nas compras. Agora corre lá e aproveita, porque estar bem vestida também é uma forma de cuidar de você. É uma honra hoje abrir a porta do consultório para a doutora Maria Augusta. Ela não vive de ponte aérea, mas ela vive quase de moto aérea entre Goiânia e Brasília. Foi muito engraçado, pois ela já foi convidada, acho que desde junho, para estar aqui conosco, e ela aceitou, e estava tudo certo, até o momento que ela ligou e falou, mas eu estou em Goiânia. Falei, pois é, a gente está em Brasília, e hoje, graças a Deus, deu certo. Seja muito bem-vinda ao Consultório Aberto, Maria Augusta. Muito obrigada, Carolina. É um prazer estar aqui, conversar com vocês um pouco sobre a ginecologia regenerativa, estética íntima, e trazer mais informações para os pacientes. Então, como prática, aqui eu gostaria que você falasse o porquê da decisão da medicina. Você se especializou em obstetrícia, depois ultrassonografia e hoje está voltada para a estética íntima. Fala um pouquinho da sua formação e porquê dessa decisão. Certo. Eu costumo falar que a medicina me escolheu ainda quando eu era criança, porque naquelas peripécias ali da infância eu machucava e eu via aquela cicatrização, toda a mudança do corpo humano. E não tem quem muda mais durante a vida do que a mulher, né? A gente nasce, primeira menstruação, vida adulta, gestação, puerpério, climatério e menopausa. E aí, na medicina já, eu me apaixonei ainda mais ali no internato, na ginecologia. E eu tive o prazer de servir a Marinha por 8 anos. E lá eu tive a oportunidade de fazer a pós-graduação em ultrassonografia e de ginecologia e obstetrícia. E nesse momento eu comecei a atuar mais na parte da mulher. Então apaixonei de vez, fiz a residência em ginecologia e obstetrícia. E aí nesse período eu vi que eu prestava assistência à mulher no consultório, fazia o exame da mulher. E uma das queixas que eu não tinha muito recurso era quando a paciente chegava para mim e falava: eu não consigo me olhar no espelho, sem roupa. Eu não consigo ter uma relação de luz acesa. Tem algo que me incomoda, eu tenho escurecimento genital. E assim, eu queria fazer parte desse momento também, trazer a autoestima da mulher de volta. E aí foi quando eu direcionei mais para a área da estética íntima. Sensacional.
Você é citada como referência em ginecologia regenerativa. Esse é o termo correto? Isso, a medicina regenerativa, ela traz o conceito que a mulher tem que retomar uma qualidade de vida, mais ou menos quando ela tinha a idade na menarquia, né? Então, ao longo do tempo, a gente vai tendo transformações, vai tendo uma atrofia da região genital. Então, a intenção é regenerar aquela região para que volte parecido, ou pelo menos bem próximo ao que a gente tinha na época da menarquia, na época da vida adulta, né? Então, tanto a parte estética, mas principalmente a parte funcional. No caso, a parte sexual. Sexual também. Não só sexual, mas assim, algumas pacientes, elas têm quadro de perda de xixi, que é incontinência urinária. E às vezes nem está relacionado ao climatério e menopausa. Atletas de grande desempenho, né, elas têm um aumento da pressão abdominal e isso pode gerar uma incontinência urinária também. Às vezes durante um parto ali, pós o parto, aliás, pode ter algum contratempo, alguma alteração ali que gera também uma incontinência urinária. Então, isso já não é estético. Uma incontinência urinária já está na parte funcional. Na parte da relação, a gente tem também, quando tem um ressecamento importante, vai ter uma relação sexual, tem fissuras, machucados. Então, a mulher já vai para a relação sexual com uma autoestima ruim, porque já não tem uma lubrificação, já também não tem uma estética, uma aparência como ela tinha lá nos seus 30 anos, e após a relação, além de ser desconfortável durante o ato, após a relação ela fica com uma ferida, uma fissura, que lembra que não foi bom. Então, assim, eu costumo dizer que é uma bola de neve. Uma coisa que leva a outra e que vai piorar e vai sempre a paciente não tendo qualidade na relação sexual. E hoje, a gente vive um aumento da expectativa de vida a cada ano que passa. Então, a gente tem uma mulher de 60 anos que está com a atividade física, a atividade sexual. E eu quero que ela tenha de forma plena, que ela sinta prazer, que ela sinta feliz, que ela tenha uma relação boa e prazerosa com o parceiro dela. E ainda falando da ginecologia regenerativa, qual é a grande diferença da rotina ginecológica tradicional para ginecologia regenerativa? Na rotina ginecológica, a gente tem toda uma prevenção e cuidado e tratamento de doenças. Então, a gente fica muito ligado a tratamento e prevenção também, lógico, mas de doenças. Então, não se pensa, não tem aquele cuidado voltado para o bem-estar da paciente, a autoestima dela e toda a questão relacionada a também desejo sexual, a como ela se vê. Então, essa é a diferença. A gente usa tecnologias que já vêm de décadas sendo usadas na cirurgia plástica, na dermatologia, e a gente conseguiu aplicar isso na ginecologia. Então, a gente não faz só aquele exame de mamografia e ultrassom transvaginal e o preventivo. A gente vai além disso. A gente trata o aspecto da vulva, melhora a questão do trofismo vaginal, pode fazer, a gente tem tratamento com preenchimento com ácido hialurônico, da mesma forma, botox, a gente tem de tudo hoje que a gente pode melhorar a qualidade da mulher. Era justamente isso que eu ia te falar agora, dessa estética íntima para leigos. Explica o que pode ser feito e o que pode ser melhorado com a estética íntima. Certo. Eu atendi uma paciente que normalmente a gente já tem a região genital mais escurecida, e ao longo dos anos a gente tem um escurecimento por conta da alteração hormonal, atrito. E a paciente mora nos Estados Unidos, veio para cá, passou a fazer os exames, fazer uma temporada aqui, e veio se consultar comigo, falou, o que eu posso fazer? Eu falei, a gente tem tratamento para isso, o que te incomoda? Nunca sou eu que levo a queixa à paciente, eu quero que ela traga a mim, né? E ela me falou, tem um escurecimento. Eu falei, então, a gente tem tratamento. E aí ela ficou tão maravilhada ela falou, eu não imaginava que isso poderia acontecer. Eu falei, pois é, a gente consegue fazer isso, a gente consegue melhorar a textura da pele, a gente faz preenchimento no ponto G, que é onde a mulher sente mais prazer durante a relação sexual. No ponto H também, para melhorar a libido,
o prazer do parceiro também. Então, assim, a gente tem uma gama de opções, isso vai depender muito da queixa da paciente. Escurecimento vaginal, ressecamento, lubrificação, dificuldade na penetração durante o ato sexual, paciente que às vezes tem frouxidão da vagina, a gente consegue melhorar isso também. Aí a incontinência urinária, hipertrofia dos pequenos lábios. Então, toda a região ali a gente consegue melhorar, garantindo que a paciente fique com autoestima elevada e tenha uma vida totalmente plena. A flacidez, porque acontece também, né? Ela vai ser ali só nos pequenos e grandes lábios ou acontece uma flacidez externa também? Principalmente a partir dos 35 anos, a gente tem perda de colágeno. E isso acontece no corpo como um todo. Então, a gente perde colágeno tanto na parte dos grandes lábios, pequenos lábios ele não interfere tanto, e na parte interna também, da mucosa ali, da vagina. Então, a gente tem uma perda da textura da pele, uma flacidez também, e aí a gente consegue fazer, ou às vezes preenchimento, ou às vezes a gente pode colocar PRP, que é o plasma rico em plaquetas, o nanofet, são células regenerativas, células tronco, que vão melhorar o aspecto do local. Não coloque a carroça na frente dos bois, porque você vai ter que explicar Nanofet, tintim por tintim o que é essa nanofet, que inclusive é um dos pontos altos aí da nossa entrevista. Explica direitinho como funciona e o que na saúde da mulher isso pode impactar positivamente. Certo. O nanofet é uma gordura que a gente retira da própria paciente através da lipoaspiração. Geralmente a gente usa da região no monte pubiano, quando tem um excesso de gordura ali, ou abdômen ou interior das coxas. Quando a gente quer fazer um aumento de volume, poucas vezes a gente trabalha, porque é uma região pequena, na região genital, mas na plástica, por exemplo, é feito muito isso, retira a gordura e faz a lipotransferência para outra região, para ganhar volume. No nosso caso, na ginecologia, a gente trabalha mais com ou microfet ou nanofet. A gente pega essa gordura, processa ela, retira células tronco e células regenerativas e aplica na região que a gente quer trabalhar. Então, por exemplo, pode ser colocado nos grandes lábios, quando com a idade vai tendo uma perda de gordura naquela região, então vai ficando com uma aparência mais murcha, né? Então a gente consegue aplicar ali, dá um pouco de volume, mas principalmente a gente melhora a textura da pele. Pode ser feito também intravaginal, melhorando a lubrificação, a luminosidade da região. E naquelas pacientes que eu falei que tem ressecamento na menopausa, que às vezes tem relação sexual e gera a fissura no introito vaginal, essas pacientes elas têm um benefício muito grande com o nanofet, porque ele vai trazer essa regeneração ali no local. Fica mais flexível novamente, não tão rígido, Exatamente. E aí com aquele atrito não rasga mais. Exatamente. É isso que a gente trabalha. Com o tempo a gente perde o trofismo e com essas tecnologias laser vaginal e o nanofet a gente retoma esse trofismo novamente. Quem escolhe por esse nanofet? São pessoas que não querem fazer preenchimento com outros produtos ou você sugere e entende que é melhor que se faça com a própria gordura? Não, na verdade o preenchimento ele é para trazer volume. Eu consigo trabalhar o volume quando eu faço só a lipotransferência, aí seria a tecnologia de lipoaspiração, mas o ácido hialurônico ele traz um pouco dessa hidratação, mas ele não tem as células regenerativas que o nanofet tem. Então a gente prefere usar o nanofet porque é um produto autólogo, então retirado da própria paciente, risco de rejeição quase nenhum, né? E ela tem um efeito maior porque são células tronco e células regenerativas. E você retira essas células na hora que você está ali manipulando aquela gordura, ou seja, da nossa própria gordura, eu vou ter todo esse material. Exatamente. A gente faz a lipoaspiração, tem todo um mecanismo que a gente vai filtrando e retirando toda a gordura, separando os adipócitos do material que a gente quer trabalhar, que é as células regenerativas e celotronco. E à medida que a gente vai processando mais, fazendo uma emulsificação desse material, a gente vai deixando ele mais
mais limpo ainda. Essa não é a palavra muito certa, Puro. mais puro, com mais material que é rico em regeneração e para a gente trabalhar a área que a gente quer melhorar. E quanto tempo tem dor? Que dia posso voltar a trabalhar fazendo esse procedimento? Porque enquanto você está falando, eu fico imaginando, vai ter a dor da lipoaspiração, como é que isso vai acontecer? Dói? Como é que funciona? Esse procedimento ele é feito todo no consultório, não precisa ser em centro cirúrgico. A gente consegue fazer uma anestesia local, tanto no local da lipoaspiração, quanto no local onde eu vou aplicar. Dor, praticamente nenhuma. No pós-operatório, no pós-procedimento, a gente pode ter algum hematoma pela manipulação, né? E aí a gente evita a relação sexual por pelo menos 30 dias, tá? Isso vai depender muito de uma paciente para outra, mas vida normal. Evitar só a relação sexual e a gente tem uma melhora já após o procedimento em cerca de 1 mês. E o pico da melhora a gente vai ver em 3 meses. Então, 3 meses ela vai a cada mês ela vai ter uma melhora gradual, e em 3 meses ela vai ter o efeito que a gente espera. Nós estávamos falando no bastidor do líquen vulvar, que Isso. também a Nanofet pode auxiliar não só nessa patologia, como em outras também, ou seja, vai para a funcionalidade de novo e sai da estética, Da não é isso? estética, exatamente. O líquen escleroso é uma doença que acomete na região vulvar, né? E aí um dos tratamentos é associar tanto o laser vaginal, porque ele vai tratar no momento, e a aplicação do Nanofet. Justamente por conter as células tronco e as células regenerativas, a gente tira a doença ali no momento usando o laser, né? Quebrando as células com o laser, e a gente ajuda elas a se recuperarem usando o Nanofet. E o que é esse líquen vulvar? Líquen Líquen escleroso. Líquen escleroso. Líquen escleroso. Isso. O líquen escleroso, ele é uma alteração, uma lesão que aparece na região vulvar, parecido como uma irritação, tá? Ele tem vários fatores, pode ser por alteração genética, né? Fatores imunológicos, e isso gera um incômodo muito grande na paciente, na relação sexual, no dia a dia, no cotidiano. E também gostaria que você falasse dessa atrofia, que eu não sei se acontece antes ou só durante o período da menopausa. E na atrofia, que a mulher passa no climatério e pós-menopausa, o Nanofet também ele é capaz de trazer a luminosidade da mucosa que é perdida com o tempo, a lubrificação, a hidratação daquela área. Então a gente consegue trabalhar usando o laser e o Nanofet em conjunto para melhorar a qualidade de vida da mulher. E tem ciência, tem estudo científico sobre esse Nanofet, falando dessa melhora, ele pode melhorar coceiras ou outras doenças também? Sim, já é uma tecnologia que a gente usa há muito tempo, tanto na cirurgia plástica quanto na dermatologia, por exemplo, tratamento de alopécia, queda de cabelo, olheiras. Então, a gente sabe do fator regenerativo do Nanofet, e aí agora o que a gente está fazendo é aplicar na região ginecológica, trazendo todos os benefícios de crescimento, de melhora da luminosidade, hidratação, do aspecto da pele. Então, a gente pega uma pele que está sem vida e traz o que a gente perdeu ao longo dos anos. Falando agora de menopausa, né, como você disse, a expectativa de vida está cada vez mais aumentada e o número de mulheres nessa fase está enorme, né? E o que a estética íntima ou a regenerativa, como você vê? Explica para a gente um pouco dessa queda, que eu não sei se é do estradiol ou é da progesterona, acaba que vem tanto hormônio nesse assunto, queria que você falasse um pouco e que tratamentos, né, você tem e como você trata isso e essa mulher. Certo. A menopausa, a gente tem uma baixa drástica da produção de estrogênio e progesterona, né? E os dois hormônios, eles são, ao longo da nossa vida, o que nos mantém. Então, a mulher de fases, né, que a gente sempre foi, ela passa a ter uma fase só. E aí ela tem os sintomas de fogacho, perda de libido, alteração de humor, insônia, perda do colágeno, da textura da pele, o cabelo muda, tudo muda, e isso é da noite para o dia, né? Na verdade, vem um processo
longo, mas quando os sintomas aparecem, a gente acha que foi da noite pro dia, e isso altera toda a qualidade de vida daquela mulher. Então, a gente tem tratamento desde a reposição hormonal, quando está indicada, né? Das suas diversas formas, a gente consegue reposição desde oral até tópica e através de pellets, né? Implantes subcutâneos. E, além desse tratamento, a gente usa também para tratar os sintomas. Esse aí é para fazer a reposição hormonal, para a gente melhorar os sintomas ali, mas a gente também trata diretamente os sintomas. Então, no caso das mulheres que têm a secura vaginal, ressecamento, a gente usa o laser vaginal. Pacientes que, com a queda do estrogênio, também têm o escurecimento da região genital, a gente pode fazer tanto o peeling químico, quanto o laser também. Então, existe uma gama de tecnologias, de formas de tratamento para a mulher chegar aos seus 80 anos, 90 anos, com qualidade de vida, que é o que importa. Sim, você ainda não está nessa fase, mas é muito real essa questão da gente acreditar que é da noite para o dia. Eu não estava aceitando muito, né, porque ainda estou menstruando, eu achava que enquanto eu estiver menstruando, só que não, eu já estava no climatério e foi realmente da noite para o dia, a ponto de você olhar a pele e tá totalmente ressecado. Na maquiagem, a própria Caroline lá, que me maquia, fala, sua pele está muito ressecada. O ressecamento no meu olho. Sim. Eu tenho que agora viver com Colírio. colírio. E aí eu fui ouvindo aqui nas entrevistas uma coisa e outra, aí quando chegou nos 2 dias, sem dormir, literalmente aquele horário de acordar, eu falei, não dá, porque aí a minha mexeu na minha produtividade, né, o negócio. E aí eu estou usando o que seria na minha cabeça algo que não funcionaria, e eu gostaria que você explicasse isso para a nossa audiência, até para elas ficarem atentas, porque é muito ruim. Se cuidem. Nós não fomos preparar, a gente foi preparada para. Você menstruou, é assim que usa o absorvente. Ou não engravide. Agora, a nossa geração realmente não foi. E é drástico isso, porque se você pode informar essa mulher de 25 anos, de 30 anos, realmente, olha, isso vai acontecer, cara, eu nunca levei a sério a questão da musculação. Uhum. E é tudo que hoje vai me salvar. Exato. Né? Então, aí eu comecei a usar, ainda vou fazer a consulta tudo direitinho, mais um gel, estrogel, alguma coisa assim. Cara, nossa, coisa feia. 2 vezes eu falei, cara. E como melhorou, e inclusive um comprimido também, que eu voltei a dormir. Ou seja, não foi tão absurdo, como tem muita gente aí que acredita que só os chips, os pallets, né? E isso é muitíssimo, cara. A minha melhorou de verdade, Maria Augusta, muito com esses 2 medicamentos. E simples. Simples. Exato. Eu costumo, justamente no que você falou, eu não via que estava acontecendo, mas era de forma mínima a cada dia. E a gente vai se acostumando. Só que chega numa hora que aí é o ápice. E é o que você falou, mexeu com a minha produtividade, mexeu com a minha relação sexual, minha vida com meu parceiro. Então, assim, transforma toda sua rotina. Então, do nada, você acorda e não se reconhece. Isso é horrível. Então, a gente consegue fazer os diversos tratamentos, até pacientes que às vezes têm alguma restrição de reposição hormonal, a gente também consegue fazer. E a gente começa lá atrás. Quando a paciente está com 35 anos, eu já começo a dar o alerta. Então, vamos melhorar seus hábitos de vida, vamos diminuir o padrão inflamatório do seu corpo, para a gente ter uma menopausa mais para frente, não precoce. E quando chegar lá também você está sabendo e a gente vai começar o tratamento já no climatério, para não chegar naquele momento e ter um período ali de adaptação para voltar ao que era a vida antes. E a irritabilidade. Tem hora que o mastigar, se eu estiver conversando ou almoçando com alguém, irrita. A pegada no chão, gente, é realmente um desafio. E eu já havia, né, depois que eu me compreendi, eu aceitei, já tem tempo que isso está acontecendo. Então é importante mesmo que se leve em consideração, porque relações acabam nesse período, problemas com o filho que muito provavelmente vai estar na adolescência, Sim.
nesse período, e a paciência, que com adolescente já é algo que a gente precisa exercitar, imagina nesse período. Sim, exatamente. É um desafio real, né? Quais são os mitos ou os tabus mais frequentes que as suas pacientes têm com relação ou à saúde íntima ou qualquer outra coisa? Porque eu imagino que no consultório você devolvia, assim, de tudo, né? Realmente são várias histórias, mas o mais grave, na verdade, e frequente que eu acho, é porque a mulher não se dá o direito de sentir prazer. Então ela acha que isso é só o homem que deve sentir e que se ela tiver o prazer, ela não é uma pessoa boa. Então eu tento, desde o começo, trabalhar a mentalidade. Mostrar para a paciente que ela pode se conhecer, que ela deve, na verdade, se conhecer, até para ela conseguir gerar até mais prazer para o parceiro. Então, eu sempre trabalho no começo uma consulta mais demorada, para que eu explique sobre o corpo, deixo ela à vontade para tentar sozinha se conhecer e se algo incomoda para a gente tratar isso e ela ir se conhecendo para que tenha uma vida boa, né, tanto para ela, que ela tenha prazer, porque a vida é mais do que simples trabalhar e fazer algo que gosta, e a gente tem que ter uma vida a dois, uma vida que seja sozinha e sentir prazer também. Quando você fala isso, vamos mais diretamente ao ponto ali. São mulheres que não sabem ainda o que é orgasmo, ou não sentem prazer. Fala pra gente de forma mais direta. Né? São mulheres que eu atendo com 50, 60 anos e nunca tiveram um orgasmo na vida. Então, é algo que, assim, você vê que tá faltando uma peçazinha naquele ser humano. É essencial? É complicado a gente entrar nesse assunto, mas é muito importante. Então, a paciente chegar para você e falar: não, eu só quero cumprir meu papel de mulher, não tenho a necessidade, é horrível quando o meu marido me procura, isso é muito ruim, porque para ela, aquela relação a dois já virou um peso. Sim. Então eu quero que ela se conheça, eu quero que ela sinta prazer, para que ela vê naquele parceiro dela algo que talvez ela via lá atrás, e eles comecem algo que nunca teve, pelo menos para ela. Novamente, né? E quando a gente fala hoje em masturbação, por exemplo, houve até um momento aqui em uma das entrevistas que eu falo que tem que ter muito cuidado nesse sentido. Se eu estiver errada, você me corrija, porque tem muita mulher que se acostuma a ter prazer sozinha e vem aquela tônica do tipo, eu não preciso de homem nem para gozar. Uhum. E eu vejo uma linha muito tênue aí no que é saudável ou não, porque nós fomos feitos para ter prazer a dois, mas realmente para ter esse prazer. E outro ponto que eu acho importante salientar é até a masturbação masculina ou a feminina também, quando isso se torna um vício, e aí, consequentemente, um abismo vai puxando o outro, no caso de pornografia, aí para o homem a facilidade em conseguir prazer ali muito rápido, e aí ele já não quer mais transar com a mulher, porque dá trabalho fazer a mulher Sim. gozar, e aí? Certo, algo complexo. Vamos lá. A masturbação na mulher, eu vejo como uma forma de autoconhecimento. Não é algo para você fazer como rotina e muito menos tirar a necessidade de ter um parceiro, tá? Isso já é uma crença, algo que eu acredito. Eu acho que cada um, o homem e a mulher, tem o seu papel, né? Nós somos seres sociáveis, nós precisamos conviver, ter afeto, então não é só uma masturbação que vai trazer aquela plenitude do prazer sexual, tá? Então eu sempre oriento as pacientes como uma forma de autoconhecimento, né? Então seria nesse sentido. E sendo necessário para ter uma relação a dois melhor. Até porque na manipulação, quando a gente sabe, fica mais fácil também de De explicar para o ensinar, outro, exato. né? Até porque vai que o homem não é tão delicado, ou o jeito, né, a fricção ali, e poder comunicar isso, mas ainda é desafiador, né? Com tanto tempo se passando, é desafiador para a mulher para a gente falar sobre sexo, né? Sim. O que eu mais, assim, quero passar é conhecimento para a gente quebrar esse tabu, para a gente conseguir falar abertamente, e é muito difícil a gente veicular essas informações. Então aproveite agora para responder mais, já que você está aqui apta a responder. Maria Augusta, o
Orgasmo feminino, tem mulheres que têm também esse orgasmo com o pênis, ou ele acontece a maioria das vezes com o clítoris, ou quando acontece ele a gente confunde. Como que é essa questão desse orgasmo? E também já aproveita e fala o que é esse ponto H que eu nunca tinha ouvido falar. Vamos lá. O prazer feminino, ele tá mais ali na região do introito vaginal, que inclui também onde está o clítoris, né? Então, o clítoris, quando ele é excitado, quando ele é estimulado, ele é o lugar onde vai dar toda a descarga hormonal que a gente vai chegar ao clímax, que é o orgasmo, tá? O ponto H, ele é uma parte na região posterior da vagina, que é onde entra em contato com o pênis, onde o homem, né, tem a penetração, onde ele sente mais prazer. Então, no ponto H, quando a gente faz um aumento dele, estimula ele, coloca ou ácido hialurônico ou nanofet, a gente está aumentando o prazer para o homem. Quando a gente coloca no ponto G, que é o local de prazer da mulher, que é na parte anterior da vagina, a gente melhora a libido da mulher. E aí, nesse caso, melhora só a libido ou potencializa que o orgasmo ali aconteça e seja mais floreado, sei lá? Seria seria consequência do outro. Você melhorando a libido, melhora a lubrificação, que vai melhorar o orgasmo. E essa questão também de orgasmo, né? Eu me lembro quando, há muito tempo atrás, tinha uma história de um gel, ou não, de umas bolinhas, que inclusive fale sobre isso para essa meninada, porque eu acredito que isso não faz bem, esses produtos devem ser, né, muito bem avaliados. E, gente, estava uma história com essas bolinhas, e uma vez eu coloquei essa bolinha e estou ali o tempo todo esperando, pensando que eu ia ver aquelas bolas brilharem, surgirem, e nada daquilo. Então, o que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes essa questão é também tão mental, né? E como você falou, lubrificou, tem libido, tá ali com um parceiro legal, traz essa sua percepção enquanto médica também com relação a todo esse prazer que vai além, né, do orgasmo ali, mas eu acredito que da relação também. Certo. Esses produtos que são vendidos, né, nessas casas, a gente tem que ter muito cuidado, porque ele vai ter um pH específico, vai ter um corante, vai ter algo que pode trazer irritação, tanto para a mulher quanto para o homem. Então, tem que ser um pouco direcionado o uso desses sex toys, né, que eu costumo falar, que entra também esses cosméticos. A parte psicológica, ela é essencial, né? Então, lembra quando eu falei que na minha consulta a primeira é bem demorada? Porque não adianta eu trabalhar só a estética da região íntima e a mulher não ter uma parte psicológica adequada, estruturada para aquele momento. Então, ela estando confortável, com a autoestima boa, ela vai ter um momento prazeroso, vai estar feliz e vai estar disposta para uma próxima. Porque a cada relação que não traz prazer, ou que é ainda pior, que traga sofrimento, na outra vai ser pior ainda. Então, trabalhar a parte psicológica, a gente entender as suas variantes, o porquê que a mulher sente isso ou aquilo, porquê que ela não se sente à vontade, vai melhorar a qualidade da relação com o parceiro, e aí os dois vão ficar felizes com o efeito. Você já está precisando educar essas mulheres de alguma forma com relação ao equilíbrio desses procedimentos íntimos? Ou seja, tem alguém que já está exagerando, existe aí um ponto que se deve parar, que a mudança, assim como no rosto, né, tem exageros? Sempre tem, né? Não tem como. Então, às vezes a paciente vem com uma queixa que se eu fizer qualquer procedimento ali, eu sei que eu vou estar fazendo um malefício a ela. Então eu falo, não, peraí. Eu tive uma paciente que ela veio com uma queixa de que a estética era ruim e por conta de um aumento, uma hipertrofia dos pequenos lábios. Queria fazer a ninfoplastia, né? E aí eu não indiquei. Eu falei, ó, tem um tamanho bom e se a gente fizer a retirada vai ser uma mutilação. Não é legal, esteticamente não é legal e funcionalmente também não é muito bom. Então a gente sempre tem que pesar. E como eu te disse, a estética íntima, ela trabalha na parte funcional, e isso eu posso orientar as pacientes, está sentindo ressecamento, está tendo fissura na relação, eu coloco os tratamentos que a gente pode fazer. Mas quanto à estética, eu deixo para a paciente me trazer as queixas, porque às vezes é algo que não incomoda ela.
tem um escurecimento genital, mas incomoda a paciente? Tá vivendo a vida, tem a relação dela, vida que segue. Agora tá incomodando? Peraí, eu sei tratar, vamos tratar isso. E às vezes melhora a autoestima da paciente com uma coisa que você nunca viu, uma coisa que para mim é simples e para ela é algo que é como se fosse desafiador. E um impeditivo, às vezes, até para o prazer, para a relação e várias outras coisas, né? De ter relação no quarto fechado e trancado, escuro, para não entrar nenhuma frechinha de luz. Sei bem o que é isso. Não por esse motivo, e como a gente estava falando, né? Durante muito tempo, com relação aos tabus, a tudo que a mulher vive, né, a gente vai acabando se limitando com relação a prazer. Eu acho que, além da menopausa, que não é tão boa, a maturidade tem algumas coisas boas nesse ponto, né, que a gente vai melhorando. Me fala dos projetos pessoais, você está lançando, pessoais e profissionais, né? Um podcast, mentorias. Sim, agora no momento eu estou trabalhando, como eu te falei, eu quero muito levar conhecimento. Então eu estou com um grupo que faz parte de um personal trainer e uma nutricionista, e a gente está educando essas mulheres. Como que a gente pode trazer para essas mulheres nas suas diferentes fases, porque tem lá desde a puberdade até a menopausa, como que a gente pode trabalhar o equilíbrio hormonal, fazendo ela ter um ganho de massa muscular, uma qualidade de vida, sono bom, exercer suas atividades com qualidade, sendo acompanhado por nós três. E outra coisa que, como você falou desde a abertura, que eu sou motociclista, então a cada ano vem aumentando muito o número de motociclistas. A gente teve um evento agora recente aqui em Brasília, e era nítido em relação ao ano passado quanto cresceu esse público. E como eu quero levar um pouco da parte ginecológica a elas, que às vezes fica um pouco perdida. Então, assim, orientar em relação à roupa, a cuidados para não ter infecção urinária por estar ali pilotando moto, às vezes até de garupa, né? Então, vou juntar um grupo também de motociclistas e a gente fazer esse trabalho nesse meio. Sensacional. E pensando nisso, né, tem outros esportes, por exemplo, como hipismo, né? A galera tá aí de bicicleta para cima e para baixo. E realmente é algo que tem que se cuidar, né? Nossa vagina tem toda essa questão de calor, de umidade, de tudo isso. Legal, sensacional. Eu quero agora, para finalizar, porque eu aproveitei, né? Perguntei o que queria e que vocês também aproveitem. Deixa aqui na descrição se você tem alguma dúvida, se tem algo que a doutora Maria Augusta falou e que você quer entender melhor, pode deixar aqui com a gente na descrição também. Fica a rede social, onde encontrá-la, tanto em Brasília quanto em Goiânia, né? E eu gostaria que você desse uma dica, eu falo dica, mas é uma mensagem realmente de compaixão para essa mulher que quer melhorar a estética íntima, mas que ainda tem medo, ou vergonha, ou sente culpa, ou acha que tudo é possível, eu tenho que investir nos filhos, mas fazer esse investimento para que eu me cuide, o que você tem a dizer para elas? Iremos conversar, irei te acolher, e chegar a um ponto em que você tem uma qualidade de vida, que você tem uma vida plena e seja feliz exercendo todas as suas funções. Maria Augusta, obrigada, foi excelente, gostei demais pela facilidade, por essa didática e por falar com tanta tranquilidade sobre essas questões, né, e que você continue esses projetos, porque realmente eu acho que é algo que, assim como o consultório aberto, tem esse objetivo de instruir, de te incentivar a perguntar, a conversar com esses médicos. Médico não é Deus, tá? Então a gente pode perguntar, pode falar com eles, porque não é certo sair de uma consulta com dúvidas. Com dúvidas, exatamente. Carolina, eu que te agradeço pelo convite, por ser essa ponte entre o paciente, que quer buscar um profissional com o qual ele se identifica, e o profissional, ao mesmo tempo, poder vir aqui falar, tirar dúvidas, e mostrar que está se especializando e procurando tratar conforme a área que atua. Então volta, eu só não vou andar de moto com você, tá? Mas aí eu consigo mudar isso, então hein? Tá, vamos ver. E para você, até o próximo consultório aberto.